Eu sou o professor Paulo Rangel Rios, da Universidade Federal Fluminense, continuando a série de vídeos sobre termodinâmica e metalurgia em materiais. Hoje, falando de equilíbrio em sistemas abertos e multifásicos. Primeiro, nós vamos dar um passo atrás, voltar à parte de sistemas abertos, falar de potenciais termodinâmicas para sistemas multicomponentes, equilíbrio de sistemas abertos e equilíbrio para um sistema multifásico fechado. Esse talvez seja o caso mais importante para a gente. E vamos falar de regra das fases, exemplo de regra das fases. Nós temos então, voltando um pouco, dois sistemas, sistema fechado que troca calor e trabalho, mas não troca massa, e o sistema aberto que troca calor, trabalho e massa. Essas fórmulas já foram apresentadas no vídeo Sistemas Abertos, que eu recomendo que quem não viu volte e veja, senão esse vídeo ele é mais ou menos autossuficiente. E lembrando das condições de equilíbrio do sistema que a gente deduziu para o sistema fechado. Veja, nesse caso isso daqui continua valendo, mas aí o DNI tem que ser igual a zero, quer dizer, na verdade nós temos esse critério de equilíbrio aqui está valendo para um sistema homogêneo fechado, porque não há troca de massa, DNI igual a zero. Né? Quer dizer, o critério de equilíbrio vale para sistemas fechados que têm vários componentes, mas contanto que não haja troca desses componentes, quer dizer, no fundo eles são sistemas fechados. Nós vamos ver agora um critério para sistemas homogêneos abertos. Vamos tratar de um sistema que não é muito comum em metalurgia e materiais. Vocês vão encontrar provavelmente mais em termodinâmica e estatística, com os físicos, mas é interessante a gente conhecer porque podem mencionar isso, ou vocês verem algum trabalho e vocês vão ficar sem ter a mínima ideia do que é. Então, resolvi apresentar brevemente. São sistemas em que a temperatura é constante, o volume é constante, o número de moles de cada elemento não é constante, mas o potencial químico de cada elemento é constante. Veja, esse é um sistema homogêneo, né? Uma fase só. Então, dmi é igual a zero. O critério de equilíbrio fica um pouco mais complicado. Agora nós temos du menos ts mais pdv igual a zero. Se a gente deriva dg aqui, nós temos que dg igual a isso aqui. Substituímos dg aqui e finalmente a gente tem que du ts menos dg igual a zero. Como g é u menos ts mais pv, nós temos que dg é tu menos ts mais pv. Se a gente passar agora o dg para esse lado, tá certo? E o dpv para o outro lado, que vai dar negativo, né? Esse valor aqui vai ser zero. Então, nós temos que dpv, combinando isso com isso, temos que dpv é zero, ele vai ser um máximo no caso, nesses sistemas. A gente chama essa quantidade PV, nesse caso aqui do sistema homogêneo, de ômega, e ele, d ômega igual a zero, é o mínimo, ele é menos PV, é o mínimo para sistemas homogêneos. Esse ômega é chamado o gram potencial. Vocês não vão ver em livros de termodinâmica normal para metalurgia e materiais, mas vocês vão ver, quem se interessar por termodinâmica e estatística vai ver, especialmente quando a pessoa tratar do sistema gram canônico, vai encontrar o gram potencial. Isso é mais uma espécie de curiosidade para cultura geral que é interessante a gente saber. Finalmente, o sistema que, de fato, na minha opinião, o sistema que nos interessa mais. É um sistema fechado, quer dizer, não pode entrar massa nem sair do sistema, mas ele é um sistema multifásico, tá certo? Veja, cada fase agora vai se comportar como um sistema aberto. Foi o exemplo que eu já dei no outro vídeo, um copo d'água com gelo. Quer dizer, o copo d'água com gelo, em princípio, é um sistema fechado, não vai entrar mais água, mais moléculas de água nesse copo, vamos dizer. Mas o gelo pode se derreter, quer dizer, a fase gelo ela pode perder
átomos, e a fase água pode ganhar ou pode perder átomos. Então, as duas fases são sistemas abertos, embora o sistema como um todo seja um sistema fechado. Esse é o caso que eu acredito que seja o mais comum para a gente. E nós temos, então, os critérios normais de equilíbrio, né? No caso, como o N é constante, né? Então, para os sistemas multifásicos, esse critério de equilíbrio tem que ser aplicado em cada fase, tá certo? Cada fase, então, tem que ter equilíbrio térmico, quer dizer, a temperatura de todas as fases tem que ser a mesma, equilíbrio mecânico, quer dizer, a pressão de todas as fases tem que ser a mesma, e o equilíbrio químico, o potencial químico de um dado elemento I tem que ser o mesmo em todas as fases. Eu botei duas só aqui para não complicar, mas tem que ser igual em todas. No caso aqui, o desenho tem 3 fases. O potencial químico, por exemplo, do átomo A, cromo, o potencial químico do cromo aqui tem que ser igual ao potencial químico do cromo aqui, tem que ser igual ao potencial químico do cromo ali. Vamos deduzir, então, a expressão para o equilíbrio químico quando a gente tem apenas 2 fases, sem perda de generalidade. A gente pode ter quantas fases a gente quiser, mas vai ficar mais fácil. Então, a gente tem aqui a energia de Gibbs, né? Nós sabemos que Bg é isso aqui, porque temperatura e pressão a gente está supondo constantes, né? Então, dg vai ser dg alfa mais dg beta igual a 0. Então, como o dg é igual a 0, que nós estamos no equilíbrio, dg alfa é igual a menos dg beta. Então, como dg é μ dni, né? Então, como dg alfa é igual a dg beta e os potenciais químicos são iguais, né? dni vai ser igual a menos, desculpe, não é necessário isso, dni igual a menos dni em beta, quer dizer, porque a soma de todos os potenciais químicos de todos os números de moles é uma constante. Então, as diferenciais aqui têm sinais opostos. Quando a gente combina essas duas coisas, como esse é igual a esse aqui, a gente corta, o potencial químico de I na fase A tem que ser igual ao potencial químico de I na fase B. Então, como eu disse, o potencial químico do elemento I, nós provamos aqui, deve ser o mesmo em todas as fases. Esse é o critério de equilíbrio entre as fases quando a gente já tem como pressuposto o equilíbrio térmico e o equilíbrio mecânico. Quer dizer, todas as fases têm a mesma temperatura e a mesma pressão. Nos diagramas de equilíbrio, é interessante a gente notar, as fases podem coexistir numa dada temperatura, embora tenham composições bem diferentes. Talvez alguns de vocês já tenham tido essa dúvida quando veem, por exemplo, o diagrama comum como ferro-carbono. A austenita, que é rica em carbono, convive em equilíbrio com a ferrita, que é pobre em carbono. Vocês vão dizer, poxa, mas por que não vai o carbono da austenita para a ferrita se tem mais carbono na austenita para a ferrita? Porque o potencial químico do carbono na ferrita é igual ao potencial químico do carbono na ferrita. As concentrações são diferentes, mas os potenciais químicos são iguais, porque cada fase tem uma estrutura diferente, tem uma maneira diferente de interagir com o carbono, tá certo? Então, o potencial químico de cada elemento é que tem que ser igual em todas as fases, e não a concentração. Esse é um ponto importante, eu acho que todo mundo sabe disso intuitivamente, mas vale a pena a gente enfatizar isso. Veja, temos temperatura, pressão e a grandeza, o potencial que diz respeito aos elementos químicos é o potencial químico, não é a concentração. Embora a concentração pareça um parâmetro natural, ela não é um potencial. A igualdade de concentração não é geral, não quer dizer que só porque duas fases têm a mesma concentração, elas vão estar em equilíbrio, de jeito nenhum. Chegamos então à famosa regra das fases que tanta dor de cabeça me deu quando eu era aluno, né? Vamos supor que a gente tenha C componentes e P fases. Então, o número de variáveis é igual a C multiplicado por P, né? Notando que nós temos ainda duas variáveis que a gente tem que levar em conta, que são a temperatura e a pressão. Então, o número de variáveis que nós temos é C, o número de componentes, vezes o número de fases, CP mais 2.
Para determinar o equilíbrio, nós temos que resolver o seguinte sistema, que o potencial químico de um elemento I na fase K igual a 1 até a fase K igual a P, são P fases, tem que ser iguais. Essas igualdades aqui vão gerar P menos uma equações. Como são C componentes, veja, tem uma equação para cada componente. Esses componentes variam de 1 até C, né? São C componentes. Então, nós temos um total de C vezes P menos uma equações. Essa solução está sujeita à restrição que é a conservação de massa. Quer dizer, esse somatório gera para cada fase P equações, né, de conservação de massa e C incógnitas, quer dizer, o número de moles de cada componente. Logo, gera P equações com C incógnitas. Então, nós temos que resolver um sistema que tem P equações, que vem daqui, mais C vezes P menos uma equações, que vem daqui de cima. Quantas variáveis tem esse sistema? C mais P mais 2. Então, esse sistema tem um número chamado grau de liberdade, nós já vamos ver um exemplo, em que a gente tem um número de variáveis menos o número de equações. Esse é o número de graus de liberdade do sistema. C é o número de componentes, P é o número de fases e 2 corresponde às variáveis pressão e temperatura. Nós vamos ver um exemplo que eu acho que isso vai ficar mais claro. Vamos então dar um exemplo aqui para ver se a gente clareia um pouco a questão da regra das fases, que eu sei que é um pouco enrolado. Muito bem. Vamos dar um exemplo matemático. Todo mundo sabe que um sistema de duas equações e duas incógnitas é determinado. Mas, se a gente colocar agora mais uma incógnita, o que acontece com esse sistema? Ele fica indeterminado. O que significa isso? Que nós podemos, por exemplo, pegar a variável w e colocar um valor que a gente bem entenda, 1, 2, 10, 1000, o que for. Então, a gente tem a liberdade de dar a uma das variáveis do sistema, não só w, mas ou y ou x, uma só, o valor que a gente quiser. Tá certo? Porque esse sistema é indeterminado. Quando a gente dá o valor a essa variável, a gente escolhe um valor para essa variável, o sistema passa a ser determinado, porque eu fixo o valor dessa variável. Mas eu tenho total liberdade para fixar o valor que eu quiser para essa variável. Aqui é um caso ainda mais, vamos dizer, sério, né? Porque eu tenho duas variáveis, 4 variáveis e 2 equações. Agora eu tenho duas variáveis que eu posso variar independentemente. Eu preciso fixar duas variáveis para que o sistema seja determinado. Isso significa que eu tenho liberdade para colocar os valores que eu bem entender em duas dessas variáveis. Essa que é a ideia da regra das fases. Então, vamos dar um exemplo aqui no diagrama unário. No diagrama unário eu tenho C componente, um componente. Vamos olhar esse campo monofásico, então eu tenho um componente, uma fase e 2 mais 2, que seria pressão e temperatura, eu fico com 2 graus de liberdade. O que significa? Que eu posso variar a pressão e a temperatura independentemente. E ainda está num estado de equilíbrio, quer dizer, no campo monofásico. É claro que eu não posso variar a temperatura para que ele passe para o líquido, que aí ele já não está mais nessa fase, né? Então, dentro desse campo monofásico, eu tenho a liberdade para variar a pressão e a temperatura da maneira que eu quiser. Então, eu digo que eu tenho, nesse caso, 2 graus de liberdade. Está aqui. Vamos agora para essa estrelinha verde aqui, que marca, está em cima de uma linha que marca a coexistência da fase alfa com a fase gama. Então, em cima dessa linha, eu tenho equilíbrio de alfa e de gama. Tá certo? Veja, eu tenho um componente, agora eu tenho 2 fases, mais 2, tenho 1 grau de liberdade só. Agora eu não posso mais variar a temperatura ou a pressão. Se eu variar a temperatura, a pressão, por exemplo, eu vou ter que escolher um valor de temperatura para continuar em cima dessa linha. Isso é, se eu quiser continuar tendo 2 fases em equilíbrio. Tá certo? Claro que eu posso variar a pressão arbitrariamente de temperatura, mas aí eu vou sair dessa linha, eu vou para cá, eu vou para lá, enfim, não vou ter mais o estado de equilíbrio de 2 fases que eu tinha em cima dessa linha. Então, se eu quiser manter o estado de equilíbrio de 2 fases, eu só posso variar arbitrariamente uma das variáveis, ou pressão ou temperatura, e determinar a outra
de maneira que eu continue em cima dessa linha. E, finalmente, nesse caso, eu tenho 3 fases. Se eu substituir 3 agora aqui, 2 menos 1 menos 3 mais 2 vai dar 0, f igual a 0. Então, quando eu tenho 3 fases, eu tenho um ponto, quer dizer, eu não tenho nenhum grau de liberdade, não posso variar nada. Então, o ponto de coexistência das 3 fases, que se chama ponto triplo, ele está determinado, tá certo? Eu não posso variar, não tem liberdade nenhuma, ele é como se fosse o meu sistema determinado aqui em cima, tá certo? Essa linha seria como se fosse esse sistema indeterminado aqui, que eu tenho um grau de liberdade, e aqui eu tenho 2 graus de liberdade, seria como se fosse esse sistema que eu tenho 2 variáveis que eu posso variar independentemente. Finalmente, eu queria recomendar esse vídeo, Regra das Fases, foi feito por 2 alunos de Físico-Química, no caso a disciplina se chamava Físico-Química, agora vai se chamar Termodinâmica para Metalurgia e Materiais. Lúcio Flávio e Roger Pires, ele contém diversos exemplos da aplicação da regra das fases em metalurgia e materiais. Ele está no meu site, nesse site YouTube, e está em 2 playlists, Termodinâmica para Metalurgia e Materiais e nos exercícios de Físico-Química pelos próprios alunos. Esse vídeo é bem interessante, ele tem vários exemplos de aplicação de regra das fases, eu acho que ele complementa muito bem esse exemplo que eu dei, só dei um exemplo para o vídeo não ficar muito comprido, mas eu recomendo fortemente que vocês assistam esse outro vídeo, feito por alunos, né? Eles escolheram muito bem e selecionaram muito bem, então eu recomendo esse vídeo. Bem, queria agradecer a quem veio até aqui. Eu sei que esse tema de regra das fases não é trivial. Eu recomendo que deem uma olhada nos sistemas abertos antes e, se possível, no vídeo que eu recomendei para mais exemplos de regra das fases.